Oi, pessoal! Hoje nós vamos entrar numa matéria nova, sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis, tá? Então, observa aqui, nós temos x mais y igual a 9 é uma equação, e essa equação tem duas variáveis, a variável x e a variável y. Então, eu tenho aqui dois números desconhecidos que somados dão 9, tá? E aqui eu tenho outra equação também com duas variáveis. São as mesmas variáveis, percebem? Aqui tem x, aqui também tem x. Aqui tem y, aqui também tem y. Só que uma está somando e a outra está subtraindo. Então, nós temos aqui duas equações, cada uma delas com duas variáveis. Bom, o nosso problema aqui é justamente descobrir o valor do x e do y, né? Só que se a gente for descobrir separadamente o valor de cada x em cada equação, né, separadamente, nós vamos ver que é praticamente impossível, porque nós temos infinitas possibilidades. Vamos fazer só algumas aqui. Por exemplo, se eu pegar esta x mais y igual a 9, ou x mais y igual a 9. Então, aqui, eu não tenho a menor ideia de qual é o valor do x, mas eu sei que o y depende do valor do x que eu pensar, né? Então, por exemplo, se eu pensar que o x é 1, quanto vai ser o y? Porque o resultado tem que dar 9. Então, o y vai ser 8. Mas se eu pensar que o x é 2, então o y já vai ser 7, para poder dar 9, certo? Se eu pensar que o x é 4, aí o y vai ser 5. Se eu pensar que o x é 5, aí o y vai ser 4. Se eu pensar que o x é 8, aí o y vai ser 1. Olha quantas possibilidades. Mas eu posso pensar no x igual a 10 também, porque aqui são números desconhecidos. Então, quem vai ser o y? O y vai ser o menos 1. Vai dar certo também? Dá. Ah, mas e se eu pensar que o x é 100? Posso pensar no x igual a 100? Pode. Aí, nesse caso, quanto que vai valer o y? O y vai valer menos 91, que dá 9, né? 100 menos 91 também dá 9. E aí, vocês vão ver que nós temos infinitas possibilidades. A gente pode ficar passando aqui, ó, anos tentando encontrar uma resposta. E aí eu vou pensar na segunda equação. Vamos mudar de cor aqui. Então, se eu tenho x menos 1 igual a 1, o valor do y vai depender do x. Então, se eu pensar que o x é 10, então o y vai ser 9, porque 10 menos 9 dá 1. Se eu pensar que o x é 9, então o y vai ser 8, porque 9 menos 8 dá 1. Se eu pensar que o x é 8, então, você está vendo quantas possibilidades? Eu nem vou fazer todas, porque isso aqui, ó, nós vamos ter infinitas possibilidades. Acontece que o nosso problema nunca é tentar descobrir o valor do x e do y de apenas uma equação, tá? Mas sim das duas equações ao mesmo tempo. Eu preciso encontrar o valor do x, que dá certo nas duas equações, e do y, que dá certo nas duas equações, tá? E quando a gente junta as duas equações, a gente tem um conjunto de equações. E a esse conjunto de duas equações, nós damos o nome de sistema de equações, tá? E nesse caso, o valor de cada variável deve ser o mesmo em cada equação. Então, a gente vai ter que juntar as duas, e ao juntar, a gente coloca essa chave aqui. Então, a esse conjunto, nós damos o nome de sistema de equações com duas variáveis, ou duas incógnitas, tá? Quem são as incógnitas aqui? O x e o y. Então, esse conjunto aqui é que é chamado de sistema de equações. E vamos ver, então, como que a gente faz para resolver? Como que a gente descobre o valor do x e do y?
Nós temos 3 métodos, tá? Eu não vou explicar todos hoje. Hoje eu vou explicar o método da soma das equações. A gente vai somar, porque a gente não consegue nunca resolver uma equação com 2 variáveis. O que a gente vai fazer? Nós vamos dar um jeitinho de transformar essas 2 equações em apenas uma equação, tá? E nós vamos, então, usar para isso o método da soma das equações. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar esta equação, vou copiar de novo, x mais y igual a 9. Vou copiar embaixo, x menos y igual a 1. E vou somar as 2 equações. Ao somar as 2 equações, eu tenho uma intenção, tá? A intenção aqui é eliminar uma das variáveis. Então, eu vou somar x com x, y com y e 9 com 1. Mas o objetivo é eliminar uma das variáveis. E a gente elimina fazendo tchuf-tchuf, lembra? Então, quando é que a gente faz o tchuf-tchuf? Quando elas são iguais, porém com sinais diferentes. Então, se eu somar mais y com menos y, vai dar para fazer tchuf-tchuf? Dá. Então, eu vou somar. Tá? Vamos somar as duas. Então, a gente soma assim, ó. 1x com mais 1x dá 2x. Mais y com menos y dá tchuf-tchuf. E aqui do outro lado, 9 mais 1 dá 10. Perceberam? Cadê o y? Acabou. Então, eu só tenho uma equaçãozinha com x. Vamos continuar aqui. Então, 2x igual a 10 é uma equação simples. Eu preciso deixar o x sozinho. Aí a gente pergunta, qual é o contrário de multiplicar por 2? Dividir por 2 dos dois lados. Faz o tchuf-tchuf, x igual 10 dividido por 2, que dá 5. Olha que maravilha, achei o x. Mas, nessa equação, eu preciso do y também. Então, aqui do lado, eu vou fazer o cálculo de quem está faltando. Quem está faltando? O y. Então, para calcular o y, eu vou escolher qualquer uma das 2 equações. Aqui você achar mais fácil, tá? Eu prefiro a primeira. Então, onde tem x mais y igual a 9, onde tem x, eu vou substituir por 5. Então, vai virar 5 mais y igual a 9. E agora eu tenho uma equaçãozinha daquela simples, de novo, só que com y. Quero deixar o y sozinho, esse 5 tem que sair daqui, fazendo tchuf-tchuf, né? Então, para fazer o tchuf-tchuf, eu não tenho que colocar menos 5 dos dois lados. Então, vai ficar 9 menos 5, portanto, y é igual a 4. Os valores que substituem nesta equação e que dão certinho é o x igual a 5 e o y igual a 4. Olha só, veja. 5 mais 4 dá 9 e 5 menos 4 dá 1. Viu que deu certinho? Então, agora é só colocar a solução. A solução tem que ser um par ordenado, onde o x vem primeiro, o y vem depois, tá? Então, a solução é nesse molde aqui. X primeiro e y depois, obrigatoriamente.